Olá, tudo bem? Você conhece alguma criança que dá birra, que desobedece os pais, que quando entra na loja começa a querer comprar tudo, mesmo com os pais dizendo não, começa a dar aquela birra grandiosa, desobedecendo em tudo aos pais? Talvez isso aconteça somente com os filhos dos teus vizinhos, não é verdade? Mas eu te convido a assistir esse vídeo, pois é o tema que vamos abordar hoje no nosso Café Educativo. Pois bem, pessoal, esse é um dos temas em que os pais mais se preocupam ao se questionarem, ao refletirem, ao pesquisarem sobre a educação dos filhos. Eu escuto muito os pais dizerem, não só os pais, mas os adultos em geral dizerem que as crianças de hoje em dia são muito mal educadas, que as crianças de hoje em dia parece que elas já nascem diferentes, já nascem desobedecendo em tudo, só querem fazer as suas vontades. Porém, o cérebro de uma criança que nasce hoje é o mesmo, em funcionamentos do que um cérebro de uma criança, da nossa geração, dos anos 80, anos 90. Na realidade, o problema não está na criança necessariamente, o problema está na maneira em que nós estamos educando a criança no século XXI. Este é o grande problema. E, enfim, o problema, vou relatar brevemente, você deve saber muito bem qual é o problema em questão da birra. Criança que começa a chorar, a criança quer comprar tudo, desobedece, diz não para os pais, Aí o pai dá uma ordem, ela desobedece, o pai vai ser mais firme, a criança só falta bater no pai, muitas vezes bate no pai e na mãe, e acabou. Os pais parecem que perderam a autoridade. Então é um problema muito grave que nós temos que enfrentar. Nós não podemos largar de mão. Então nós estamos de fato vendo uma geração crescendo desobediente, birrenta, que só quer fazer as suas vontades. Porém, neste vídeo especificamente eu gostaria de falar sobre a perda da autoridade dos pais. Porque, veja bem, não sei se você parou para perceber, mas muitas dessas birras, a culpa não é da criança. A culpa, muitas vezes, é do pai. Não que o pai e a mãe quis assim, eu vou tornar o meu filho birrento, é óbvio que não. Mas a maneira com que foi agindo com o filho, foi tornando este filho mimado, birrento. Porque mimado não é só dar muitos mimos, dar presente para as crianças em excesso, mas a maneira com que vai criando aquela criança sem usar da autoridade de maneira sadia para com a criança, deixando com que ela faça sempre as suas vontades. Então a maneira com que se vai criando as crianças no dia de hoje é que vai tornando essas crianças mais birrentas e dando esses chiliques que muitas vezes nós vimos a grande vergonha, que muitas vezes é feito em público. E por que eu falo da responsabilidade dos pais aqui? Porque muitas vezes é o pai e a mãe que acabam criando este ambiente de birra. Porque muitas das vezes a birra da criança ela é causada por um processo chamado de condicionamento. O que é isso? A criança ela está condicionada, ou seja, ela já age de maneira automática a dar aquela birra, a fazer aquela chantagem emocional com o pai e com a mãe para conseguir aquilo que ela quer. E se ela foi condicionada, isso quer dizer que houve uma resposta ou uma ação da parte do pai com que fez com que aquela criança agisse ou reagisse daquela maneira. Para ficar mais claro para você entender, vou dar alguns exemplos aqui de como é que você talvez tenha acabado condicionando essa criança a agir de maneira birrenta. E se você não cortar esse condicionamento, ou seja, levar para o outro lado, essa criança vai continuar sempre dando birra. Então veja bem, por exemplo, aquela criança quer muito comer um chocolate antes do almoço. Ele viu que tem um chocolate ali na geladeira e ela quer comer aquele chocolate às 11 horas da manhã. Às 10 horas, 11 horas da manhã, antes do almoço, ela quer comer aquele chocolate. Mas você disse, você só vai comer esse chocolate depois do almoço. E o que a criança faz? Ela vai chorar, ela vai berrar. E você que não aguenta ouvir o choro e o berro da criança, pega o chocolate e fala, come menino, engole isso aí agora, depois vai te dar uma dor de barriga. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Só que o que você acabou de fazer? Você acabou de condicionar, claro que é um ato, mas normalmente vários atos desse repetido você está condicionando a criança. Mas aqui para o nosso exemplo, para nós não estendermos mais, de maneira a alongar muito o vídeo,
Aquela criança queria um chocolate, você disse não, e ela começa a chorar e a fazer um berro, e após o choro e o berro, você deu o chocolate, que era aquilo que ela queria. Você descumpriu a regra que você mesmo impôs ao filho, que deveria comer somente após o almoço. Então, na cabecinha daquela criança, ela sabe que se você um dia disser não, basta ela chorar e fazer o berro, porque ela conseguiu aquilo que ela queria dessa vez. Só que esse processo vai se transformando numa bola de neve, porque várias vezes a criança vai fazendo isso e sempre você dá aquilo que ela quer. Tá entendendo? Então ela está condicionada. Então isso acontece muito, muito mesmo. Então a criança começa a dar um chilique numa loja no shopping, te faz passar vergonha e você fala para ela: para de fazer isso, senão eu nunca mais vou te trazer aqui. Na próxima semana você fala para a criança: se arruma que nós estamos indo passear no shopping, ou seja, você não passa nenhum tempo assim, entre aspas, um castigo. Você sempre vai condicionando, ela sempre fala, ela sempre vai pensar, isso que o meu pai e a minha mãe estão falando não é sério, porque ele vai me dar depois. Ele está dizendo que não vai mais me trazer na loja, mas ele vai me trazer depois, porque ele sempre fala a mesma coisa. Então aqui que está o problema da autoridade. Porque quando você disse não, era para você ter permanecido do não. Só que diante da dó, ou sei lá, qual foi o sentimento que você teve ao ver a criança chorando e teu berro, seja dó, seja porque você estava achando insuportável aquilo, você rompeu a tua autoridade. Não foi a criança que rompeu a autoridade, foi você que não cumpriu com a tua palavra, era não. Então ela foi sendo condicionada a toda vez que ela chorasse e berrasse, esperneasse no chão, você ia dar aquilo que ela queria. E isso, gente, é um processo que não é só infantil da criança, isso está no nosso cérebro, nós agimos assim. Né? Você, por exemplo, você que é casado, você sabe muito bem que se você quer algo da sua esposa ou do teu esposo, você sabe o jeitinho que você tem que falar para conseguir, você sabe o que você tem que fazer, né? Sabe o prato preferido que aquela pessoa gosta, né? Talvez você está querendo fazer uma viagem, aquela pessoa não está querendo tanto, mas você sabe o que você tem que fazer para conseguir com que aquela pessoa aceite aquela tua sugestão. Nós, enquanto adolescentes, fizemos isso muito com os nossos pais, né? Você chegava abraçando a mãe, o pai e a mãe também já estavam condicionados, já perguntavam: o que tu quer? Né? Você não é assim, tá dizendo que me ama, o que você quer? Né? Não, eu queria um dinheiro para sair, no shopping, o que é? É assim uma questão de condicionamento. Você sabe, né, aquilo que você precisa dizer, o jeito que você precisa dizer para conseguir alguma coisa. E na criança, de maneira automática, não é que ela pense assim: eu vou chorar e meu pai vai me dar, mas é de maneira automática. Um dia ela chorou, o pai ficou com dó e deu aquilo que ela quis. Então, criou esse condicionamento. Então é muito importante você ter ciência disso, porque, por exemplo, se você é um pai de recém-nascido agora, você tem que saber que no processo, quando essa criança vai crescendo, você precisa ser firme. É claro que no decorrer você pode errar algumas vezes, você pode conversar com a criança e falar: eu errei, talvez eu tenha sido muito duro nesse ou naquele ponto, e você voltar atrás de algumas coisas. Porém, você tem que ser firme nas suas decisões. Se você disse que não vai comer chocolate antes do almoço, não vai comer chocolate antes do almoço. Ela vai chorar, vai espernear e pronto. Depois você dá. Tá vendo, filha? Só depois do almoço. Antes não, ela vai sendo condicionada aqui a regras. Se você diz para aquela criança que ela não vai para a casa do amiguinho naquele dia, se ela vai chorar, ela vai espernear, mas você tem que manter a tua palavra. Ela não vai para a casa do amiguinho ou da amiguinha naquele dia, porque ela não pode agir da maneira que ela quer, na hora que ela quiser, dessa forma. Então, se você sempre vai cedendo a birra da criança, ela vai tendo esse condicionamento e depois vai ser muito difícil de cortar. E aqui vem justamente a dica para você cortar essa birra. Não é necessariamente bater na criança, né? Não é necessariamente ir de uma maneira brutal, até porque existem vários fatores, né, em relação à birra que não cabe eu dizer aqui. Tem personalidade, temperamento, etc. Não que eu seja do grupo que acha que um tapinha vai causar grandes traumas na criança, mas não é um tema específico aqui. A dica que eu quero dar especificamente nesse ponto aqui é você recuperar a sua autoridade de pai e a sua autoridade de mãe. Então você dizer sim quando for sim para aquela criança e autorizar, mas toda vez que você disser não, você não voltar atrás. E mesmo que ela vai dar birra, porque se ela já está condicionada, ela vai dar muita birra, você deixa chorar, você deixa aquele processo, mas não ceda. Porque aos poucos ela vai voltando ao seu normal, vendo que os nãos que você disse de fato foram nãos. Agora, se você sempre ceder,
aí, meu amigo, vai ser um grande problema, principalmente aí vai chegar na adolescência. Mas se você precisa agora recuperar a tua autoridade, então você não pode mais ficar cedendo. Mas a grande coisa que você tem que pegar, né, a grande sacada, não digo nem a grande sacada, mas aquilo que você tem que ter consciência é que vai ser um processo. Assim como foi um processo para essa criança se condicionar e ficar birrenta dessa maneira, vai ser um processo também. Ela vai berrar, ela vai chorar, ela vai espernear, mas deixa. Eu sei que é muito difícil, principalmente para as mães, né, que são mais sentimentais, ver a criança chorando, esperneando aquelas lágrimas, mas é assim, né? Se você ceder, se você continuar cedendo, ela sempre vai agir dessa maneira. Só para servir de exemplo, antes de finalizar o vídeo, alguns anos atrás, minha mãe olhava uma criança aqui, volta de 4 anos de idade, né? 4 ou 5 anos de idade. Eu já tinha iniciado a faculdade de pedagogia, então eu ficava olhando muito aquele olhar investigador, aquela observação, um tanto quanto científica, né? E eu fiquei observando o comportamento dele, né? Quando ele fazia algumas malinações, né? Como minha mãe diz, né? Quando ele começava a dar algum certo trabalho, minha mãe sempre dizia, né? Eu vou contar para sua mãe, né? Quando ela chegar, isso que você está fazendo. E ele de fato dava aquela melhorada. Até porque no início minha mãe de fato conversava com a mãe dele. Só que depois minha mãe começou a dizer assim, por exemplo, eu vou contar para sua mãe. Só que minha mãe ficava com medo da mãe dele bater nele, ficava com dó, acabava que não contava para a mãe dele nada, né? Não conversava. E o que foi criando? Um condicionamento da criança. Ela está falando que vai falar com a minha mãe e não falou. Ou seja, o comportamento dele foi piorando aos poucos, porque ele sabia que minha mãe estava dizendo da boca para fora. Ele estava condicionado a achar que minha mãe não ia contar nada do que ele fazia para a mãe dele. Então, veja, caríssimos, essa maneira com que nós vamos criando a criança, seja mentindo, você não vai para tal lugar e logo depois autoriza ela aí, você não vai comer isso agora, só depois do almoço e logo autoriza para a criança, ou seja, você vai criando um condicionamento, o comportamento dela vai sendo alterado aos poucos. Então, muito cuidado com o que você fala, para você não estar perdendo a tua autoridade e estar criando uma criança birrada. Certo? Essas foram as dicas do Café Educativo de hoje, espero que tenham sido úteis a você. Peço que você possa se inscrever aqui no canal, né? Dar o seu joinha e também compartilhar esse vídeo para tantos pais e mães que talvez estejam aí preocupados, né, sem saber o que fazer com a birra dos filhos, né? Porque em muitos casos, né, não é preciso de psicólogo nem nada, às vezes é só a maneira com que o pai e a mãe está tratando a criança, como nós discutimos aqui nesse vídeo. Tá certo? Agradeço a audiência de vocês e até o nosso próximo Café Educativo.